Você já teve preguiça de ser feliz? Preguiça em ser feliz? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas me veio essa lembrança. Às vezes a gente tem preguiça de ser feliz. Por quê? Porque assim, para a gente alcançar o nosso despertar, a nossa conexão interior com a nossa plenitude, a verdadeira felicidade, a gente tem que fazer algumas práticas. A gente tem que fazer algumas mudanças mentais, que requerem um certo trabalho, um certo esforço. Né? Então, às vezes, a gente tem preguiça de ser feliz. A gente sabe o que tem que fazer, mas deixa para depois. E, no entanto, temos como a busca espiritual despertar a coisa mais importante. No entanto, não temos força de vontade para colocar em prática. Falando em prática, eu quero conduzir vocês a uma prática agora. Esse é o convite, sair da preguiça para uma prática. Porque assim, Deus e o nosso ser com S maiúsculo, uno a Deus, Deus e o nosso ser, eles não deixam de existir só porque nós estamos olhando para outro lado, tá bom? Enquanto nós estamos aqui focando no ego, no corpo, aqui ó, Deus e o nosso ser não deixam de existir enquanto a gente foca no nosso corpo, no nosso ego. Porque assim, gente, o nosso ser, que é um transbordamento do amor, o nosso ser, que é um transbordamento de Deus, criado por Deus, o nosso ser, né, em um dado momento, ele sonhou com a separação, né? Ele sonhou que se separou de Deus. Na realidade, nunca se separou de Deus, porque isso é impossível, tá? Nunca se separou do amor, mas o nosso ser sonhou estar separado de Deus, e nesse sonho, uma consciência espiritual meio que se ramificou neste sonho, veio uma consciência espiritual aqui, ó. E essa consciência espiritual, que é do nosso ser, ela é o nosso tomador de decisões agora, que ora escolhe estar conectado com o ego, olhar, focar o ego, ou ora escolhe Deus e o nosso ser. Então, todo o trabalho de despertar é feito em cima dessa consciência espiritual, que é una a Deus e ao nosso ser, que em sonho se repartiu, tá? Se separou, essa consciência espiritual. Mas essa consciência espiritual é o grande aprendiz, tá? Todos os textos sagrados são escritos para essa consciência espiritual, para que ela tome coragem, desejo, vontade de voltar à fonte. Então essa consciência espiritual, que a gente vai fazer a prática de hoje, essa consciência espiritual que na maior parte do tempo está o quê? Consciência focada, focando a atenção no ego, no corpo, e não olha para Deus e para o nosso ser. Gente, o nosso Deus e o ser não deixa de existir só porque estamos olhando. Essa mão deixa de existir só porque nós estamos só olhando para essa? Olha aqui essa mão que continua, tá bom? Então, a nossa consciência espiritual, a gente tem que tomar a decisão de olhar para o nosso ser real, se lembrar da nossa verdadeira identidade. E aqui vai nossa prática de hoje. Na medida do possível, vou pedir que feche os olhos. Eu vou ler, eu escrevi essa prática com muito carinho. Vou ler aqui, então vou estar hora de olhos fechados, hora de olhos abertos. Você, se puder, se tranquilizar e fazer um exercício, não é de tão meditação, mas é mais imaginativo, tá bom? Eu vou usar aqui, daqui a pouco eu vou fazer um som de um tamborzinho, tá bom? E a gente vai caminhando nessa prática. Então, fecha os olhos e relaxa. Vamos imaginar primeiramente uma sala vazia, um pequeno quarto. Imagina uma sala vazia, não tem móveis nenhum, tá? Só o chão, as paredes. E você, tá? Você é a sua consciência espiritual, tá? Observando de cima, como se estivesse vendo de fora do quarto, mas vendo lá dentro do quarto. Olha só que legal. Como seus olhos espirituais conseguissem ultrapassar as paredes e olhar ali para aquela sala vazia. Uma sala pequena, vazia, tá bom? E você ali flutuando, observando. Aí de repente agora você começa a imaginar não mais a sala vazia, mas vamos colocar uma mesa dentro dessa sala. Sim, uma mesa de 4 pernas, tá bom? Uma mesa de madeira simples. Agora nós vamos focar nossa atenção nessa mesa de madeira, tá bom? Dentro desse quarto vazio, só a mesa lá dentro. Focamos a atenção nessa mesa, tá bom? Agora nós vamos focar além da mesa, nesse espaço, nós vamos focar num som, um som que está dentro desse quarto, fazendo um barulho dentro desse quarto, que é o som de uma batida, tá bom? Ó. Então a gente imagina a mesa
e foca no som também. Olha que interessante. Tá bom? Aos poucos eu vou batendo aqui o som e a gente vai focando na mesa. Então, gente, essa mesa, este som que a gente está ouvindo, essa mesa que a gente está imaginando dentro do quarto, ela é o mundo material, tá? É o mundo material manifestado. É o mundo material. É também o nosso corpo, o nosso ego. Quando nós focamos a mesa, quando nós focamos o som, nós estamos botando a nossa consciência na matéria. Estamos ali meio que esquecidos do nosso espiritual e focando na matéria, tá bom? E aí, isso é tudo que existe agora, tá? A matéria, a mesa e o som. Agora a gente vai fazer um exercício um pouco diferente. A mesa ainda está no quarto, o som ainda está acontecendo, mas a gente vai mudar o foco. A gente vai tirar o foco da nossa consciência, que está na mesa e no som, e a gente vai botar o foco não na mesa, mas no espaço vazio da sala. Sim, há um espaço vazio na sala. Há um espaço, esse espaço vazio que permite que a gente coloque a mesa lá dentro. Então existe um espaço vazio dentro da sala. Entre as paredes, entre as pernas da mesa, há um espaço vazio. E agora a nossa consciência sai da mesa e vai para esse espaço vazio. E também no som, entre o som das batidas, entre o som há um silêncio. Há um silêncio nessa sala que sustenta e permite que esse som aconteça. Entre uma batida e outra, há o silêncio. E agora o nosso foco, nossa consciência espiritual vai se identificando com esse silêncio, com esse espaço vazio que permeia tudo naquela sala. E a gente agora vai sentindo a presença desse foco no vazio e no silêncio. Esse silêncio, esse vazio que permeia tudo, é o nosso ser. É o Cristo em nós. Aqui que mora a plenitude do nosso ser. Sinta a sua respiração. Nós somos esse espaço vazio que sustenta tudo neste mundo. Que sustenta o som, o silêncio que sustenta o som, o espaço vazio que sustenta a matéria. E agora aqui com a consciência nesse lugar, a gente começa a perceber que nós não somos o corpo, nós não somos o ego, nós não somos a mesa, nós não somos o som, nós somos aquilo que sustenta tudo isso. Então, o nosso corpo e o nosso ego, nosso espírito não está contido no nosso corpo e no nosso ego. É o nosso corpo que está contido no nosso ser real, que é esse vazio, esse silêncio. Assim como a mesa está contido no espaço vazio, o nosso corpo está contido em nossa consciência espiritual. O ego está contido na nossa consciência espiritual. Como um pensamento nosso, um conceito formado dessa nossa consciência espiritual momentânea. Mas nós não estamos encarnados em corpo. O corpo é apenas um conceito mental que habita a nossa consciência espiritual. E nós somos um pensamento de Deus, uma ideia de Deus, uno a Deus, contidos dentro de Deus. Neste momento em que a gente se identifica com o nosso ser, que a gente se identifica com esse vazio que é o tudo, que a gente se identifica com esse silêncio, a gente sabe também que os nossos irmãos não são os corpos deles, não são os egos deles. Nossos irmãos compartilham desse mesmo espaço vazio, dessa mesma mente unificada. Nós temos todos a mesma mente unificada, o mesmo Espírito, o Cristo em nós, todos uno a Deus. Então a gente vê este mundo, vários corpinhos caminhando neste mundo, quando na verdade todos esses corpinhos habitam essa consciência espiritual una. Nossa mente é una a nossos irmãos. Somos todos um, somos uma única consciência. Ah, como o nosso ego tem medo disso, tem medo desse despertar, tem medo de perder essa individualidade. Ele pensa que a gente vai perder nossa individualidade se despertar, que agora nossa mente é una. Mas não é verdade. Essa grandeza de quem somos,
né? Essa grandeza, essa plenitude, essa completude de quem somos, essa grandeza, quem pode mais, pode menos. Nós que somos grandes, podemos nos individualizar como meio de comunicação. Nós não precisamos ter medo disso. Jesus e os grandes mestres, né, canalizaram seus ensinamentos dessa forma, se individualizando para se comunicar, para se expressar, usando o corpo como meio de comunicação. Então, nós nunca vamos perder esse poder de nos individualizar, mas a gente pode descansar em Deus, nessa unidade com Deus e com todas as consciências, tá bom? O mundo inteiro, o universo inteiro está contido dentro do nosso ser, que se chama Cristo. Não sejamos arrogantes. Não sejamos arrogantes de não aceitar a nossa grandeza. Deus nos criou grande. E é arrogância não aceitar essa grandeza do nosso ser. Humildade é aceitar o que como Deus nos fez, como Deus nos criou. Humildade é aceitar a nossa grandeza. Arrogância é ignorar o que Deus criou e aceitar a nossa própria autoimagem limitada. Então agora nessa sala vazia, nessa sala que tem uma mesa e um som, agora nossa sala não é mais uma sala, nossa sala é o mundo todo, é o planeta todo, é o universo todo. E nossa consciência espiritual que observa tudo isso, sabe que tudo isso, toda a matéria manifestada, está contida dentro de nós como um conceito. E agora, nós não somos mais um espírito encarnado neste corpo. Nós somos o Filho de Deus, uno a Ele, completo, pleno, puro amor, se expressando agora aqui neste conceito, mas se lembrando de quem somos. Gente, era esse exercício que eu queria fazer com vocês, tá bom? Esse exercício de sair da preguiça mental e se identificar com o nosso verdadeiro ser, que é esse vazio, que é o todo, que é o silêncio, que é a presença, que é a plenitude para além dos corpos e da forma. Vamos juntos?